Escova progressiva ácida e escova progressiva orgânica. Qual das duas é a que tem formol e qual é a que não tem formol? Bora analisar? Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive há alguns dias. Eu fui até uma perfumaria de grande porte e lá eu procurei uma promotora e perguntei para ela assim: vocês vendem escovas progressivas aqui? Aqueles sistemas de alisamentos, de pH ácido e que levam vários nomes, não só progressiva, mas selagem, botox, orgânica, de quiabo, de chocolate de morango, marroquina, francesa, inteligente, vegana, ácida, orgânica, de aminoácidos, ou seja, essas daí vocês têm aqui na loja? Ela disse: temos, vamos lá, me acompanha até as gôndolas onde estão esses produtos para que você possa escolher qual é a marca que você pretende levar, ela me disse. Então fomos até o local da loja onde estavam dispostos realmente vários produtos que são classificados como escovas progressivas e similares. E eu, um pouco mais encorajado, mas ainda com receio, né, perguntei para ela assim: vocês têm alguma progressiva aqui com formol? E olha, para minha surpresa, ela animadamente me apresentou sim, todas as que estão nesse lado da gôndola são com formol. A gente já deixa separado para o cabeleireiro que quer levar com formol, sem formol, ou o cliente que quer pegar uma ou outra, fica fácil de identificar e escolher. Aí eu, meio surpreso, falei: puxa vida, hein? E aí eu perguntei para ela o seguinte: você sabia que o formol e outras substâncias, como glutaraldeído, são criminosas quando estão presentes como ativos em produtos cosméticos? E ela me disse sim. E aí eu perguntei: por que será que nas perfumarias e em muitas lojas nós temos um mercado aberto de produtos que têm um ativo que já é considerado proibido por lei, um ato criminoso, passível de consequências legais, por conta de ser comprovadamente cancerígeno e também porque não dão ao cabelo nenhum benefício? Porque o próprio benefício estético de liso, brilhante, macio e de uma fibra mais rígida são apenas ilusórios. O formaldeído, ele precisa da ajuda de blends de aminoácidos ou de alguma proteína hidrolisada, como a queratina, para formar uma película em torno de cada fio de cabelo, através de um processo que o cabelo não tem resistência para suportar. O primeiro deles é a quebra de ligações em partes estruturais do cabelo, cujas ligações não poderiam ser rompidas, as ligações de disulfeto das cutículas. E é nessas ligações que ocorrerá a adesão dos ativos das progressivas para a formação de um polímero impermeável, o que condenará também o fio de cabelo a, durante alguns meses, não ter acesso a elementos fundamentais para a sua saúde estrutural e que estão presentes no ambiente, como oxigênio e umidade relativa atmosférica. E quando eu comecei a explicar essas coisas para ela, de que aquele efeito bonito que o formol dá, na verdade é ilusório, e depois de 3, 4 meses você vê claramente em que condições a progressiva deixou o cabelo, com estruturas cuticulares deformadas e parcialmente perdidas devido a ligações que não deveriam ter sido rompidas, que fazem parte da sua estrutura natural e que não tem disponibilidade para reagir cosmeticamente com um processo desse perfil, através de um evento superácido que, além do dano e da perda de cutículas, causa uma deformação por contração de matéria, o que acompanha também um processo de altíssima temperatura, via chapinha, prancha, piastra, o que também causa danos porque ultrapassa os limites de temperatura de fusão do fio de cabelo nesta escala, fazendo também com que durante alguns meses o fio de cabelo não tivesse acesso, como eu disse, a oxigênio e umidade relativa, fazendo com que então, quando a progressiva sai do cabelo, quando o cabelo perde o efeito do liso, ele revele como realmente a progressiva deixou o cabelo, porque aquela beleza que foi dada pela progressiva não era o cabelo melhor, era um pacote de presente maldoso, ilusório, que deixava bonito por fora, mas por dentro um cabelo cada vez mais estruturalmente condenado. Mas tem uma coisa pior ainda. O pior é pessoas que acham
que a progressiva e a retomada do seu efeito liso, brilhante, macio e com a fibra capilar rígida, é uma espécie de tratamento. Infelizmente, muitas clientes e profissionais cabeleireiros estão convencidos de que quando encontram um fio de cabelo que perdeu o efeito da progressiva e estão num estado lastimável, precisarão fazer uma outra progressiva como forma de tratamento do cabelo. Sim, essas pessoas estão sendo enganadas, achando que a melhora aparente estética representa em si uma forma de tratamento capilar. Mas além de todos esses problemas que o formol pode trazer à saúde do cabelo em escalas irrecuperáveis, além do problema que o formol pode trazer ao cabeleireiro colocando em risco a sua própria vida, a sua saúde, existe também o problema jurídico, o problema de que é crime manipular formol em cosmético, armazenar formol cosmético com formol, adulterar cosmético adicionando formol. É crime o uso de qualquer cosmético que tenha a presença do formaldeído como ativo, seja um ativo primário, secundário, não importa. Mas quando eu estava conversando com a promotora, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: olha, aqui nessa outra gôndola nós temos as escovas orgânicas. As escovas orgânicas são aquelas que não têm formol, certo? Ela me perguntou. E eu disse, eu tenho cá minhas dúvidas. E é por isso que eu propus hoje esse assunto aqui, né? Qual é a escova progressiva que tem e qual é a que não tem formol? A orgânica ou a ácida? Nós vamos perceber que, na verdade, essa classificação não faz o menor sentido. E para entendermos melhor esse assunto, vamos recorrer a quais são os ativos que hoje estão no mercado, aí eu vou englobar todos, os que estão permitidos de estarem no mercado por conta de estarem sob análise da Anvisa e que não estão proibidos de estarem no mercado, e aqueles que, como formol, estão proibidos de estar no mercado. Eu vou englobar todos os ativos de alisamento, de antifrizz, de alinhamento, de efeito liso, que estão em produtos cosméticos num formato de estabilidade em pH ácido. Então, me refiro a formaldeído, a ácido glioxílico, a glutaraldeído, basicamente. O formaldeído, só ele, pode ser reconhecido e identificado por mais de 20 nomes diferentes, enganando muitas vezes um cabeleireiro mais dedicado, zeloso, que tente procurar na composição do produto a presença do ativo que vai fazer com que aquele produto funcione alisando o cabelo da sua cliente. E ou ele não vai encontrar nenhum ativo porque desconhece os outros tantos nomes que identificam a presença do formol, ou então realmente ele não vai achar ativo nenhum, porque normalmente as progressivas e os produtos de sistemas de alisamento que trazem formol na composição não descrevem a presença do ativo. Portanto, você lê lá apenas a composição do que seria comum em um condicionador ou, no máximo, em uma máscara. Já o ácido glioxílico está, no período em que esse vídeo foi gravado, né, em análise pela Anvisa para decidir se será liberado ou se não será liberado. Mas o seu mercado está permitido porque não há nenhum evento adverso sofrido por alguém por conta de ácido glioxílico presente como ativo de um produto de sistema de alisamento, ao contrário do formol, que já tirou muitas vidas, já tirou muitos profissionais de suas profissões por enfermidades muito graves, muito sérias e que, infelizmente, desde que entrou no nosso mercado em 2004, tem deixado um rastro de tragédias em troca ou da ingenuidade por parte de muitos profissionais ou da ganância de outros que conhecem os riscos e, mesmo assim, aceitam correr esses riscos. Mas o ácido glioxílico é uma substância que tem muita confusão também e falta de um pleno entendimento sobre ele, porque ele não é formol, ele não provém do formol, e embora muitos dizem que quando aquecido ele libera formol, é importante salientar, se o ácido glioxílico libera formol quando aquecido, essa liberação de formol começa a partir de qual temperatura? E quando ele começa a liberar formol, em que concentração esse formol é liberado? Uma concentração considerada tóxica? Então essas informações, muitas vezes que estão em blogs e outros artigos de internet, carecem
desses apontamentos que são comuns serem levantados quando se faz um ensaio de verificação sobre uma certa substância. Os ensaios, inclusive, que se ocuparam de determinar a qual temperatura o ácido glioxílico passa a liberar formaldeído, acabaram por apontar temperaturas que representam quase o dobro do máximo que alcança a temperatura de uma chapinha, de uma prancha, que o cabeleireiro utiliza no salão de beleza. Então, isso também justifica por que a Anvisa não proibiu o uso do ácido glioxílico, porque nessa questão de liberar formol quando aquecido, não ocorre essa liberação de formol nas temperaturas dos equipamentos que o cabeleireiro utiliza no seu trabalho. Mas o ácido glioxílico também pode ser reconhecido por diferentes nomes, porque existem diferentes tipos de ácidos glioxílicos, desde a sua forma pura, passando pela sua forma de sais, de ésteres, e em tudo isso nós temos uma verdadeira evolução nesse momento sobre variadas maneiras de manipular e de lidar com esse composto, ácido glioxílico, fazendo com que nos próprios cosméticos tenhamos variações de ácido glioxílico, de formas que o cabeleireiro hoje, quando ele fala que trabalha com alisamento à base de ácido glioxílico, ele não sabe precisar qual é o tipo de ácido glioxílico que ele tem em mãos, e por isso ele tem dificuldade, muitas vezes, em estabelecer um protocolo de uso, o tal passo a passo, ou técnica, né, para que o produto entregue o liso perfeito. Então muitos cabeleireiros acabam tendo uma experiência de a cliente sair do salão de beleza com o liso perfeito e dentro de alguns dias voltar reclamando porque está com um liso imperfeito. E os profissionais ainda não sabem lidar com esse tipo de situação. Aproveito inclusive para convidar você, profissional da beleza, cabeleireiro, cabeleireira, a fazer o nosso curso online de alisamento científico, onde lá nós aprendemos tudo que se refere a todas as tecnologias de alisamentos de cabelo, inclusive em relação ao ácido glioxílico, pontuando as diferentes tecnologias e as diferentes formas de podermos trabalhar de maneira consonante com o tipo de ácido glioxílico, o tipo de estrutura molecular, de tecnologia que o ativo apresenta em cada produto. Mas voltando ao nosso tema principal, por que é que não faz sentido tentar determinar qual é a progressiva que tem ou não tem formol, a ácida ou a orgânica? Vamos lá. Em química orgânica existe uma matéria muito interessante que eu gosto muito, que chama-se funções orgânicas. E nas funções orgânicas você tem classes de tipos de arranjos moleculares que pertencem a certos grupos de substâncias. Então você tem a classe dos álcoois, você tem a classe dos ésteres, dos éter, você tem a classe dos ácidos carboxílicos, você tem a classe dos aldeídos, das cetonas e outras. Quando nos referimos ao formaldeído, glutaraldeído, estamos tratando de dois compostos pertencentes ao grupo dos aldeídos, função orgânica. Sendo assim, tanto o formaldeído quanto o glutaraldeído são compostos orgânicos. Não faz sentido falar que uma progressiva orgânica é sem formol, uma vez que o próprio formaldeído é um aldeído, composto orgânico, e o glutaraldeído é um dialdeído saturado, também um composto orgânico. E quando falamos do ácido glioxílico, ele é um tipo de ácido carboxílico. Ácido carboxílico é uma das classes pertencentes ao grupo de funções orgânicas. Então, o ácido glioxílico, nas suas diferentes formas, também é um composto orgânico. Ou seja, então dizer que uma progressiva é orgânica não nos aponta para qual é o ativo, não dá nenhuma pista, nenhuma evidência de o ativo ser formol, glutaral ou ácido glioxílico. Um outro problema está justamente na denominação de que a escova é ácida, né? Porque o formaldeído e o glutaraldeído não são substâncias ácidas, mas elas têm pH ácido. E o ácido glioxílico é um ácido carboxílico, que também tem pH ácido. Então, quando dizem para nós que uma escova progressiva é ácida, isso pode estar se referindo a um ativo ácido ou pode ser uma argumentação meio nebulosa que se refere, na verdade, a você ter um todo conjunto daquela fórmula estabilizada em pH ácido.
Então, uma escova progressiva com formol, com glutaraldeído ou com ácido glioxílico, ambas serão ácidas, pelo menos de pH ácido. Mas temos ainda um outro problema. Há aqueles que acreditam em uma estratégia comercial muito utilizada para despistar cabeleireiros e clientes de cabeleireiros no Brasil, que é, uma vez que o formaldeído, o glutaraldeído não trabalham sozinhos, mas eles precisam da ajuda de proteínas e de blends de aminoácidos, que também estão presentes em produtos de tratamento, mas nas progressivas com outra função, não para beneficiar o cabelo, mas para otimizar a performance do veneno que está lá, né, o glutaral ou o formaldeído, existe uma conversa comercial apresentada comumente a profissionais e assim passadas para cabeleireiros, de que o ativo, na verdade, não é o verdadeiro ativo. Então, uma progressiva que tem formol vão dizer que não tem formol. Quem está lá para ajudar o formol? Ah, carbocisteína. Então vão dizer que o ativo é carbocisteína. Quem está lá para ajudar o formol? A queratina hidrolisada. Então vão dizer que o ativo é queratina. Quem está lá para ajudar o formol? O blend de aminoácidos. Então vão dizer que o ativo é blend de aminoácidos. Ou então outros nomes que podem estar associados ao formol e que dentro das ciências voltadas à dermatologia, estética, são muito bem vistas, porque funcionam muito bem para tratamentos de recuperação e manutenção e melhoria da pele. Então vão dizer para o cabeleireiro que a determinada progressiva é de ácido tanínico ou de ácido hialurônico. Quanto mais quisermos ver para crer do que estudar para saber, mais o profissional cabeleireiro está propenso a ser enrolado. Porque a profissão de cabeleireiro não pode negociar o seu valor e trocá-lo por supostas tecnologias que fazem tudo pelo cabeleireiro, onde basta ele ser um cabeleireiro para poder adquirir o produto de forma profissional e saber qual é a técnica de quantas vezes tem que aplicar a chapinha em cada mecha. Bora estudar, galera.